como vimos, ela é capaz de revertir todas as situações que estamos vivendo. Não importa qual seja a situação. Não importa a gravidade do problema, não importa o tempo que tenhamos o problema. Nós podemos cambiar nossa vida. E por isso Deus nos deu a fé. Mas o diabo, ele trabalha para quê? Ele trabalha exatamente para anular essa fé. Ele quer anular a fé das pessoas para que elas não a usem. Então, ele traz pensamentos errados, ele traz dúvidas, ele traz malas palavras, ele genera situações para que a pessoa desista ou se desanime, exatamente porque ele sabe que se a pessoa usa a fé de ella, ela vai a vencê-lo, ela vai a poder sair de todas as broncas e problemas que ela está passando. Então, ele tem que minar a fé de ella, ele tem que procurar, de alguma maneira, hacer que a pessoa não viva essa fé. Por isso que você vê a dificuldade para você vir à igreja. Às vezes, na hora de sair da casa, lhe apresenta um dolor. Às vezes, você chega na casa e seu familiar se levanta em contra suya. Pessoas criticam o hecho de que você esteja vindo aqui na igreja. Ou seja, você encontra uma série de situações que tratam de fazer-lhe desistir. E essas coisas são causadas por ele próprio Satanás, que provoca isso, que ele hace as pessoas ver os problemas como coisa da vida, como coisa natural. Você se imagina se essa senhora, essa madre, ela se quedara solamente com a palavra do médico? Como estaria a hija dela hoje? Mas você vê que o diabo intentou minar a fé dela. O diabo tratou de enviar pessoas para poner dúvidas em ella com respeito ao problema de sua hija, para hacerla pensar que sua hija realmente não tinha remédio, porque humanamente, como que vai revertir um quadro deste? Humanamente é impossível. E é aí que o diabo trabalha. Ele hace a pessoa ver como impossível. É impossível que minha pareja cambie, porque já está há tantos anos assim, ele não vai cambiar. Aí vem a própria família que está incentiva. A própria família disse, não, árvore que nasce torcido, jamais se endereça. A própria família disse isso. Ou seja, as próprias pessoas que rodeiam a uno traem essas ideias, não endereça. E a pessoa, ela pensa, não, realmente, eu já hice, supostamente, eu hice todo, e esse fulano não cambia. Já não há mais nada que ser. É assim que o diabo trabalha. Porque ele quer anular sua fé. Ele sabe que a pessoa, quando ela crê, e ela vem para o desafio da fé, ela desafia a própria fé dela, ela não se resigna mais às imposições que ela vem recebendo. O diabo sabe que a pessoa vai ganhar, ele sabe que a pessoa vai vencer. O apóstolo Pablo habla sobre isso, vamos entender assim, isso aí. Assim que, hermanos, les ruego, por las misericórdias de Deus, que presentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que és o culto racional de ustedes. Então, ele disse que nós temos que apresentar a Deus nossa vida. Quando ele habla corpo, ele está falando da vida. Nós temos que apresentar nossa vida como um sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Por quê? Porque o sacrifício é a maior expressão de uma fé. Há pessoas que elas hablam que têm uma fé muito grande, mas é pura palavra, porque ela não está disposta a sacrificar. E se ela não sacrifica, ela está mostrando que ela não crê. Ela está mostrando que a fé dela é uma fé mentirosa. Então, se ele disse que nós outros teremos que apresentar nossa vida como um sacrifício, esse sacrifício requer renúncia. Talvez você, para agradar a Deus, terá que sacrificar certas amistades que não lhe convêm. E aí? Às vezes o marido, ele está perdendo a esposa por causa dos amigos, porque ele prefere estar com os amigos que estar com a esposa. Ele prefere sair nos fins de semana com os amigos e deixar a esposa a um lado. Ele não está disposto a quê? A sacrificar. Porque ele considera aquela amistade mais importante. A fé dele não é verdadeira, porque ele não quer sacrificar isso. Ele não quer renunciar a certas coisas. Há pessoas que estão dentro de um relacionamento que ela sabe que esse relacionamento é um relacionamento enfermiço, mas ela não está disposta a sacrificar essa relação. Ela não está disposta. Ela sabe que está vivendo em um pecado, e ela sabe que esse pecado la separa de Deus. Ela sabe, porque nós outros temos consciência, e nossa consciência, ela nos mostra quando estamos errados. Mas a persona, ela não está disposta a sacrificar aquele pecado, porque a ela lhe gusta. Porque aquele pecado é prazeroso. E ela não está disposta a sacrificar. Mas ela disse que tem fé. Mas você mira a vida de Édia, e a vida dela é um fracasso. A vida dela é um fracasso. Mesmo ela supostamente tendo na fé. Mesmo supostamente ela estando dentro de um templo, de uma igreja. Mas ela vive esse fracasso porque ela não apresenta um sacrifício verdadeiro, um sacrifício vivo. Porque o sacrifício é como Abel. Todo mundo já escutou a história de Caim e de Abel. Você vê que ambos ofereceram o quê? Sacrifícios, ambos. Mas Deus rechaçou o sacrifício de Caim. Mas por que Deus rechaçou o sacrifício de Caim? Porque era de qualquer maneira. Abel não. E no sacrifício de Abel havia vida, havia sangue. E naquele sacrifício de Abel, ele mostrou a Deus a qualidade de fé que ele tinha. Não com palavras. Você não vê lá em la Bíblia que Abel, isso na bonita oração, quando ele apresentou sacrifício? Não. Não há. Você não vê oração, você não vê nada disso. Só vê que Deus se agradou de Abel e de seu sacrifício. Por quê? Porque havia vida. Era a própria vida de Abel que estava representada naquele sacrifício. Então, Deus, ele se agrada quando a persona sacrifica. Porque a persona está mostrando para ele sua própria fé. Você vê lá a senhora que digo que vindo hoje, llena de dolores, mas ela vindo. Ela apresentou a Deus que ela poderia quedar-se na casa. Ela poderia ser como muitos assim, que chamam para a igreja,
para dizer assim: orem por mim. Porque ela quer bendição a domicílio. Ela pensa que Deus é como la pizza Domino's, não? Você chama e pede, elige o sabor e... É isso ou não é verdade? Nadie vai conquistar nada com Deus sem sacrifício. É necessário. Se eu quero receber o Espírito Santo, eu vou ter que sacrificar minha vida. Eu vou ter que obedecer a palavra de Deus. Porque eu quero o Espírito Santo, não, eu tenho que sacrificar. Qualquer coisa que eu quero. A senhora queria a cura dela ira. Ela queria a cura dela ira. Você vê, ela por si sola, ela tomou a decisão de agarrar 1 mês de salário de ela e sacrificar. Mas nada digo para aquela Luciera. Foi o desafio de Elia com quem? Foi um sacrifício. Mas nada digo que ela Luciera. Foi a fé de Elia. E essa fé de Elia provocou a transformação dela ira. Depois você pergunte para Elia, quanto foi que ela sacrificou lá em el altar? Pergunte para ela. 1 mês de salário, pergunte para ela, porque de pronto você pensa assim: uau, essa senhora deve haver sacrificado $100.000. Pergunte se o salário dela é del mês é $100.000. Não é. Humanamente hablando, não era nada. Humanamente. Ou não é verdade? Porque se ela agarrasse esse mês de salário e ela for a um médico e disser assim: médico, por favor, lhe dou isso aqui e eu queria que você me desse uma solução para o problema de minha hija. Hã? O médico me dirá assim: senhora, não é só a sua hija que tem problema, não. Você também tem. Não é só a sua hija que tem problema de autismo e é Down, não. Eu creio que você também é autista e é Down, porque você está louca? É isso ou não é verdade? Ou seja, mas ela usou essa fé. E Deus viu sacrifício. Deus não viu dinheiro. Ele viu o sacrifício dela. E isso agradou a Deus. E Deus se manifestou a ela. Amém, gente? Por quê? Porque nós outros adoramos verdadeiramente a Deus quando sacrificamos. Quando, por exemplo, você que é homem, você é acossado em seu trabalho por uma mulher, você é casado, e uma mulher começa a querer coquetear-lhe. Mas você é um homem de Deus, você é um homem casado, você é fiel à sua esposa. Então, sua carne disse assim: nada se vai enterar. Que essa sua mulher nunca descubra. É isso ou não é verdade? Mas quando ele, mesmo contra a vontade, a carne pedindo, mas ele disse: não, eu não posso hacerlo. Não é por minha esposa apenas, é porque eu temo a Deus. O que é isso? O que é isso? E Deus se agrada. Porque Deus está vendo que ele está lutando contra ele mesmo por querer agradá-lo. É sacrifício. É a maneira de adorar a Deus. Eu não posso adorar a Deus só, ó Jesus, eu te adoro. Isso é fácil. Todo mundo hace. Mas a verdadeira adoração é quando eu vou sacrificando me querer, me voluntar, meus desejos, eu vou sacrificando coisas preciosas que eu considero valiosas, eu vou sacrificando por minha fé nele. Então, se isso é a adoração, como ele digo, é o culto racional. Não é um culto fanático, racional. Amém, gente? Está compreendendo? Aí ele sigue dizendo assim, verso 2: não se conformem a este mundo, mas bem
transformem-se por la renovação de quê? De su entendimento, de su mente, de modo que comprueben qual seja a vontade de Deus, buena, agradável. Então, ele nos ensina a que nós não nos conformemos. Veja como o diabo trabalha. Como que o diabo trabalha? E nos últimos anos, o diabo ha tratado de banalizar o pecado. Hacer que as pessoas não vejam aquello como um pecado. Porque o diabo sabe que o pecado, ele anula minha fé. E ademais de isso, me separa de Jesus. O diabo sabe disso. Então, ele começou a banalizar o pecado. Por exemplo, para que você tenha uma ideia. Alguns anos atrás, o divórcio era algo escandaloso. Ou não é verdade? Os mais antigos aqui, quem tem mais de 60 anos, quem tem mais de 60? Você escutava falar de divórcio? Não, porque as famílias eram sagradas. Oi, a pessoa já casa com término de separação de bens. Antes se casavam com comunhão de bens. Não é assim? Havia comunhão de bens, ou seja, todo o que é meu é sujo e acabou. Porque nunca se pensava em divorciar. Mas hoje não. Hoje se hace o contrato, é contrato. Se nos separamos, tu te quedas com o tudo, eu me quedo com o meu. Ou seja, já casa pensando em divorciar. Ou seja, porque os valores se foram perdendo. Você vê que a pessoa hoje em dia, ela nem se quer casar. Ela prefere viver em união livre, união estável. Nos unimos e se funciona, bem. E se não funciona, que bueno, assim, nem modo. Seguimos amigos. É isso ou não é verdade? Mas o diabo foi banalizando. Para que as pessoas viessem isso como uma coisa que normal. Você vê, há um par de anos atrás, a muchacha, ela queria casar-se como virgem. A virginidade. E era um escândalo se uma muchacha, para a família seria uma vergüenza que a muchacha não fuera virgem. É isso ou não é verdade? Mas hoje em dia, elas sofrem bullying. Se alguma jovem tenta ser virgem, ela sofre bullying na escola, porque todas as amigas vão dizer, não. Você vê, banalizou. É como se o pecado fosse uma coisa normal. Não é só normal. Hoje é a modernidade. Estamos vivendo em outros tempos. Diabo. Para que a pessoa não veja isso como um pecado. Para que ela lo haga, e bueno, todo mundo lo hace, ela lo vê normal. Você vê que, por lo menos dentro de minha casa era assim, não se podia falar marraderias, malas palavras dentro da casa. Minha mamãe não permitia, nem meu papá. É isso ou não é verdade? Eu creio que alguns agarraram essa educação. Agarraram ou não agarraram? Mas você vê, hoje em dia, o diabo banalizou as malas palavras, que hoje elas escutem nas novelas, nas películas, e se ha vuelto na coisa que normal. A pessoa manda a outra para aquele lugar e todo mundo disse, que bonito, normal. As pessoas não veem mais como um pecado. Não é. Então, o mundo é isso. Ele vai envolvendo as pessoas para hacê-las adaptar-se a essa modernidade. Exatamente para separá-las
de Deus, para que elas vivam nele pecado. Você vê, antigamente nos irros, o papá só o mirava. Ou não és assim? Eu me acordo que meu papá era um sargento, mas aquele. E meu papá só o mirava assim. Essa não é verdade? Me mamar. Depois ele vai contar uma. Ojalá minha mamá não me esteja vendo. Mas eu vou falar a verdade. Aí, hoje dia, você vê que os hijos hoje tratam os padres de tu a tu. Você não há mais aquele respeito, aquela consideração. Hoje ele sale e não disse para onde vá, se o padre lo chama, porque ele se foi da casa, ele não contesta, e se o papá lhe pergunta, onde fuiste, não é tu problema? Ou não é verdade? Você vê, os valores se foram perdendo, o diabo foi fazendo isso, e muita gente vê isso normal, ou seja, hasta as famílias veem normal, e dizem assim, não é coisa de adolescente, coisa de jovem, não és. É a obra do diabo que vai deteriorando os buenos costumes, que vai deteriorando a moral, a ética, e vai desviando as pessoas, não apenas dessa moral, mas sobretudo de Deus. Porque ela não vê isso como um pecado. Ela não vê como um pecado agredir a madre, gritar com a madre, gritar com o padre. Ela não vê. Você vê que antes os padres teriam o domínio desses filhos. Era o padre que educava. Era o padre que muitas vezes lhe dava umas... Dava ou não dava? Hoje, em la própria escola, ensinam ao ninho, se tu papá te dá uma palmada de ame, ela 9:11. Ou seja, os padres hoje não podem educar a seus filhos. Não podem mais. Porque o mundo controlou. Ou não é verdade? Porque se ligo de ama, ele vai perder ligo. Eu me acordo que eu tinha 4 anos. Mira que eu tenho boa na memória. 4 anos. E eu entrei à escola. Mamãe me colocou na escola. E eu não queria estudar. E assim um desastre na sala de aula. Me saía da sala. Me peleava com a maestra. Não, você me vê assim hoje, vestido de sacerdote. Você disse, o bispo é um santo. Você não sabe o que eu era antes. Então, eu me acordo que não queria. E um dia, a maestra chegou para mim, mamãe, e disse assim, senhora, não sei, é que seu filho, ele anda tão inquieto, ele não quer estudar. Minha mamãe não quer estudar? Não, ele vem, e corre, e grita, e não respeita. E eu assim ao lado da minha mamãe. Aí minha mamãe, és? Não, professora, tranquila. Eu vou conversar com ele. Vai conversar com ele e ele vai, amanhã você vai ver que ele vai estar muito enganchado na escola. Aí nos fomos. Naquela época não havia bus e nada disso. Iba caminhando para a casa. Quase uma hora de caminho. E no caminho havia um árbol de guajaba. Mamá foi ali, quebrou a vara de guajaba, e eu la mirei. E lhe perguntei, mamá, para que esta vara? Ela disse, não, é porque o perro anda muito travieso. Lo vamos a... Quando cheguei na casa, ai, mamá nunca me pegou na cara e nunca me pegou na espalda, e no peito, nunca. Mas las pernas e las pompis, ela me agarrou de la mano e toma-lhe. Tu vai estudar, tu tem que estudar, e dale. E depois que a perna quedou toda, mamãe agarrou um rabão e passou um rabão
para que ardiera. E ai, 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 ai. Ela disse, mañana eu quero ver. Aí, ao dia seguinte, fui para a escola. E na escola havia aquele trem dos ninhos. Piuí, chiqui, 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 piuí. E eu bem bonito aí. Aí a maestra de amor me manda, digo, senhora, que lindo, mira como ele está. A ver, dime o que você falou com ele para que ele... Aí ela digo assim, mira as pernas de ele que você descobre. Essa não é? E graças a Deus por isso. Porque isso me transformou em um excelente aluno. E eu saí da minha escola com altos grados e honores. Mas você vê aquela vara de guajaba. Tinha que pôr-la em um quadro de... Mas você vê, os padres educavam seus filhos. Hoje não. Hoje não podem. Eu não estou dizendo que tem que pegar o ninho para que o ninho se arregle. Não é isso. Mas o padre tinha autoridade para disciplinar a seus filhos. Mas o mundo foi cambiando essas ideias. O diabo foi trabalhando e haciendo as pessoas ver o que estamos vendo hoje como uma coisa normal. E as pessoas se vão adaptando a isso. Lo mesmo corresponde à vida de uno. A pessoa, ela se acostumbra a viver na miséria. Ela se conforma com a miséria. Você vê a pessoa vivendo no país dela em uma miséria desgraciada. Ela se vindo aos Estados Unidos com a ideia do sonho americano. E chegou aqui. E o sonho se converteu em pesadilha. Por quê? Porque ela não conseguiu o êxito que esperava. Ou ela está vivendo aqui em uma vida mísera, al igual que vivia em seu país de origem. Ou hasta pior. Às vezes a pessoa vive nessa miséria e ela se acostumbra a isso. Ela se acostumbra que o sofá está rasgado, ela se acostumbra que a roupa está vieja, ela se acostumbra que ela abre a porta do armário e a porta se cai. Ela se acostumbra a abrir a geladeira e não há nada. Se acostumbra. A pessoa se vai conformando com isso. Ela se hace a ideia de viver ao dia. Se tenho para comer, graças a Deus. E ela pensa que é a vontade de Deus. Ela se conforma a isso. Ela se conforma a viver uma condição de vida. Ela se vai conformando. Porque o bispo, mas é que minha mamá, meu papá, meu familiar, todos eles tiveram a mesma enfermidade. E ela se conforma com a ideia de que ela tem que ter a mesma enfermidade. Bueno, nem modo. Aconteceu com eles. Se conforma. É assim que o diabo vai trabalhando. Ele me vai adaptando a esse mundo para que eu não veja mais o pecado com gravidade, para que eu veja o pecado como uma coisa muito normal, suave. Você vê que às vezes a pessoa, ela vê um dulce e diz assim, esse dulce é um pecado. Ou seja, como se o pecado fosse uma coisa dulce, buena. É assim que o diabo trabalha. Para que as pessoas vivam no pecado, separadas de Deus, e ele domine a vida de elas. Porque, claro, se eu vivo no pecado, como que Deus se me vai manifestar? Está compreendendo? E o mesmo acontece com minha vida personal. O diabo me hace conformar-me com a enfermidade, me hace conformar com a miséria, me hace conformar que, bueno, meu marido é assim, bueno, nem modo, eu já tratei, mas ele é assim, mas meu papá também era. Então, é assim que o diabo trabalha. Porque ele sabe que com isso ele vai anular a única coisa que é capaz de cambiar sua vida. A fé. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo Pablo, nos ensina a lição que temos que aprender. Primeira, sacrifício. Tem que haver sacrifício. Porque sem sacrifício não há fé. E sem fé não há nada. Primeira coisa, eu tenho que sacrificar. E a segunda coisa, eu não posso conformar-me. Coloque o verso 2, se é tão amável.
Coloque o verso 2, pastor. Não lê em voz alta. Mas bem, por la renovação, de modo qual seja buena. Então, se quando eu cambio meus pensamentos, quando eu cambio minha mente, eu estou cambiando minha vida. Quando eu cambio meus pensamentos, quando eu hago que meus pensamentos sejam de acordo com a palavra de Deus, é assim que você transforma a sua mente. É com a palavra de Deus. É ela que lava a sua mente e lhe dá novos pensamentos, lhe dá novas ideias, lhe dá força, lhe dá fé, lhe dá disposição. A palavra de Deus faz isso. E quando eu obedeço essa palavra, eu vou a comprovar qual é a vontade de Deus para a minha vida. A buena vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. E eu lhes posso assegurar que a vontade de Deus para todos vocês é vida. E vida com abundância. Quem quer? Ponga-se de pé, você que quer. Eu quero que venga aqui adelante as pessoas que querem agora tomar a decisão de entregar a vida a Jesus. Você quer realmente que Jesus entre em sua vida nesta manhã. Você quer começar uma nova vida nesta manhã. E você está disposto, bispo, eu quero uma nova vida. Eu quero que Jesus me dê um novo coração. Eu quero ser transformado. Eu quero essa transformação, transformá-os. Eu quero ser transformado. Então, se você que está disposto a isso, venga aqui delante do altar. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus para começar uma nova vida a partir de agora. Venga aqui adelante, por favor. Coloque a mão em seu coração. Vocês que estão aí também, cerre seus olhos, por favor. Vamos entrar na presença de Deus agora. Señor, yo te presento mis fallas y defectos. Vine a pedir perdão. Vine a pedir perdón y a decir cuán débil soy. Eu sei que não mereço. Yo sé que no merezco. E isso reconozco. Y eso reconozco. Haber sido alcançado. Haber sido alcanzado. Por el preço que pagou. Por el precio que pagó. Me vistes en el vientre. Me vistes en el vientre. Pero me amaste igual. Pero me amaste igual. E aún sabendo que eu poderia Y falhar. aún sabiendo que yo podría fallar. Eu não tenho nada a câmbio. Yo no tengo nada a cambio. Pero tenho um coração Pero tengo un corazón que hoje decido derrar que hoy decido dejar completamente em tu altar. completamente en tu altar. Me rindo a tus pés. Me rindo a tus pies. Anulo o que há em mim. Anulo lo que hay en mí. Eu quero cada vez menos de mim. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Pon lo que me faltou. Pon lo que me faltó. Que venga a abundar. Que venga a abundar. Retiro, ó Deus, de mim. Retira, oh Dios, de mí aquello que no es de ti. Toca-me, Senhor. Tócame, Señor. Cambia lo que sou. Cambia lo que soy. Quero ser melhor. Quiero ser mejor. E que seas sempre mi primeiro amor. Y que sea siempre mi primer amor. Diga-lhe, me rindo a tus pés. Me rindo a tus pies. Anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez
Retira, oh Dios, de mí. Retira, Dios, de mí aquello que no es de ti. Toca-me, Senhor. Tócame, Señor. Cambia lo que foi. Cambia lo que soy. Quero ser mejor. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primer amor. Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, essas pessoas compreenderam que não podem agradar-te só com palavras, só podemos agradar-te com sacrifícios verdadeiros e vivos. E é por isso que ele é vindo aqui ante o altar, para entregar toda a sua vida. Ela não quer mais viver de acordo a esse mundo, aos princípios e conceitos deste mundo. Ela quer viver, ó Deus, uma nova vida. Ela quer, meu Senhor, seguir tua palavra. E ela quer, ó Espírito Santo, que tu vengas a tomá-la nesta manhã. Espírito Santo, escute agora nossa oração e receba neste momento a vida de cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, receba neste momento cada um, cada vida, cada pessoa sincera que deseja, ó Deus, ser transformada. Ela já não quer mais seguir a vida como ela está vivendo. Ela quer que o Senhor Jesus venga a estar. Ela quer, meu Senhor, tu perdão, tu misericórdia, tu compaixão. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Entrega-lhe a Ele toda a sua vida. Entregue-lhe a Ele todo o seu ser a hora. Haga sua oração a Deus a hora. Isso, hable com Ele. E entrega-lhe todo o seu ser, toda a sua vida. Diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero uma nova vida. Ó Espírito Santo, vem sobre essas pessoas a hora. Vem, Espírito Santo, envolva-las aqui a hora. Espírito Santo, eu quero que tua presença venga a inundar essa mulher, a inundar este homem. Que tua presença, ó Deus, venga a fortalecer essa criatura. Que tua presença, ó Deus, venga a transformá-la. Vem, Espírito Santo, e dê a essas pessoas uma nova vida. Porque tu las trajiste, Jesus, e eu sei que tu te queres revelar a ellas. Então escute-las, meu Senhor. Toca nesta vida, Espírito de Deus. Envolva neste momento a essa mulher, a esse homem, e transforma-los, Espírito Santo. Haga o que as palavras não podem, haga o que os conselhos não podem. Espírito Santo, só tu puedes transformar o ser de uno, o coração de uno, a mente de uno. Então toca, Espírito Santo, nestas vidas agora. Aleluia. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas
regalaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí y cuando lejos me encontraba te sentí. Sabía entonces que me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas. Supe que me amabas. Lo entendí. Supe que buscabas. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas. Supe que me amabas. Aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos. Perdona-nos, meu Senhor. E dê a essas mulheres, a estes homens, uma nova vida. Espírito Santo, basta que o Senhor los toque, porque se o Senhor los toca, nunca mais eles serão os mesmos. Espírito Santo, envolva essas pessoas neste momento. Espírito Santo, não diga nada. Ele, Espírito Santo, Ele está aqui e Ele lhe toca, minha amiga, minha amigo. Pelo amor de Jesus, Ele llena su ser agora. Jesus perdona su passado, sus errores, e Ele lhe dá a oportunidade de uma nova vida. Seja tocado por Ele, Espírito Santo, aí agora. Toca, Espírito. Llena o ser destas pessoas com tu paz. Receba paz. Vem, Espírito, e toca em cada pessoa neste momento. Eu bendigo-me, Jesus, a cada uma dessas pessoas, como sacerdote do Altíssimo Deus. Eu bendigo essa mulher, eu bendigo este homem, eu bendigo essas pessoas. Sejam bendecidos aqui agora, sejam livres agora, tenham paz. Mi Senhor, eu entrego essas vidas em tuas mãos e las bendigo, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém. Dê graças a Deus. E que assim seja.